Fala pessoal, tudo bem? Semana 15 da NFL terminou com vitória do Detroit Lions em cima do Arizona Cardinals, com o Kansas City Chiefs conseguindo bater os Chargers nesse jogaço, com o Green Bay Packers aí como campeão de divisão garantindo já a sua posição nos playoffs. Então vamos entender um pouquinho dessa semana. Eu tinha viajado, mas eu voltei a tempo de fazer esse vídeo e a gente já está batendo na porta da semana 16, que também vai ter jogos incríveis e muito importantes para essa reta final. De acordo aqui com a matemática da NFL, a gente já pode dizer que alguns times já estão sem nenhuma chance concreta, né? São eles o Jacksonville Jaguars, Detroit Lions, Houston Texans, New York Jets e Chicago Bears. Sendo o Chicago Bears com apenas 4 vitórias, né, e 10 derrotas, o New York Jets com 3 vitórias apenas, assim como o Houston Texans, e Lions e Jacksonville com apenas 2 derrotas, sendo com apenas 2 vitórias, sendo uma dessas vitórias essa vitória maravilhosa contra o Arizona Cardinals. Foi uma coisa muito importante para o emocional da equipe. Isso fica claro no discurso do Dan Campbell após a vitória ali no vestiário. Foi muito importante essa vitória para os Lions, né? Times aí que já não tem mais nada pelo que disputar, mas que tem a sua honra ainda a tentar a zelar ou resgatar alguma confiança da torcida. A gente pode aqui já dar uma olhada, né, na classificação para entender. Na Conferência Americana, a gente tem ali o Patriots, né, que mesmo com essa derrota continua no primeiro lugar da AFC Leste, seguido por Bills, Dolphins e Jets. AFC Oeste, a gente tem o Chiefs, que com essa vitória, né, conseguiu se assegurar no primeiro lugar da Oeste, seguido pelo Chargers. E aquele jogo ali a gente sabe que venceria quem tivesse a última posse de bola, como foi o caso dos Chiefs, e por isso eles venceram o jogo. O Raiders ganhou também a partida contra o Cleveland Browns, está ali no terceiro lugar, e o Broncos, né, que perdeu esse jogo também na última colocação da AFC Oeste. Então a gente ainda tem ali Chiefs e Chargers forte, Raiders na briga, Broncos também não está fora matematicamente, tudo pode acontecer. Na AFC Norte a gente vai ter mais confrontos divisionais agora na semana 16, mas a gente teve o Bengals, né, garantindo ainda a primeira colocação, mas o Ravens também tem 8 vitórias, né? Então eles estão aqui matematicamente praticamente empatados aqui, são poucos os percentuais numéricos aqui que vão definir quem fica na primeira ou segunda posição. E é muito importante esse confronto da semana 16 que a gente vai ver aqui entre Ravens e Bengals, que vai acontecer lá em Cincinnati. Então é excelente oportunidade para os Bengals, né, conseguir garantir essa posição. O Titans e o Colts são praticamente os únicos times aqui da AFC Sul, né, que a gente pode falar, porque como a gente já viu, Texans e Jaguars estão fora do tabuleiro. Quando a gente já fala da Conferência Nacional, a situação é um pouquinho mais interessante, porque a gente tem dentro da NFC Leste uma grande competição aqui entre Washington, Eagles e Cowboys, né? Os Eagles venceram Washington, isso acabou até favorecendo um pouco os Cowboys, mas tudo pode acontecer também. A gente tem aqui um tabuleiro aberto, e o mesmo a gente pode dizer de Cardinals, Rams e 49ers na NFC Oeste, e até mesmo o Seahawks, né? Com essa campanha 5-9, ainda pode ficar na briga. Na NFC Norte a gente já viu que o Packers está garantido, o Vikings, né, continua brigando, Bears e Lions fora do tabuleiro. NFC Sul, a gente teve essa derrota bizarra aí do Buccaneers, né, para o New Orleans Saints. A gente vê aí o Tom Brady, né, com esse histórico de derrotas para os Saints, e é realmente um mérito aí da coordenação técnica do time. Falcons e Panthers, né, que a gente também vai falar do jogo. Então, olhando já imediatamente para os resultados, a gente teve essa vitória dos Chiefs, que garantiu a vitória porque teve a última posse de bola, um bom jogo do Mahomes com 3 TDs lançados, né. Travis Kelce também fez um bom jogo, recebendo 2 touchdowns. Patriots e Colts, Jonathan Taylor voando no jogo corrido, inclusive ele precisa ser preservado para não acontecer o mesmo que aconteceu com o Derrick Henry, né? 27-17, sendo 17 desses pontos feitos no último período, com 2 TDs lançados aí do Mac Jones. Bills e Panthers, um jogo muito previsível, Josh Allen fez até uma boa partida com 3 touchdowns, Singletary correndo bem com a bola também, 31-14, o Panthers aqui matematicamente ainda pode sonhar com alguma coisa, mas a gente sabe que é uma chance nada concreta. Cardinals e Lions, o grande jogo para mim dessa rodada, né? Por todos os efeitos imprevisíveis aqui que se desencadeiam a partir de um jogo como esse. 30-12, sendo que o Cardinals só conseguiu pontuar no terceiro e no último período, né? Então, assim, foi um jogo realmente memorável para o Detroit Lions. Jets e Dolphins, o Jets também não briga mais por nada, o Tua Tagovailoa com 196 jardas lançadas nesse jogo, 2 touchdowns.
Uma partida aqui, até assim que eu já tinha comentado isso na semana passada, a gente vê que o Dolphins embalou. Isso é muito importante, né, pro emocional do time, pra confiança, e tudo pode acontecer. O Dolphins está exatamente com 50% de aproveitamento e é muito importante para um time que começou mal como o Dolphins, né, subestimado, até mesmo por mim, conseguir essa sequência de vitórias aqui que pode colocar o Dolphins em outro patamar até mesmo para a próxima temporada. Cowboys ganhando dos Giants, Giants também um time, né, que está com campanha 4-10, assim como o Chicago Bears, e não tem muito mais pelo que disputar, apenas dá trabalho para os adversários, né? O Cowboys aqui conseguiu o resultado, o Dak Prescott lançou apenas para um TD, um bom jogo, um jogo aqui que cumpriu o que tinha que ser feito, mas como eu disse, essa divisão ainda está muito aberta, Eagles e Washington podem mudar qualquer momento aí, especialmente com os confrontos divisionais, né? Titans e Steelers, aqui foi realmente uma grata surpresa, a gente vê o Pittsburgh Steelers conseguindo vencer o Tennessee Titans, né? E o Ryan Tannehill foi interceptado, a gente teve algumas dificuldades ali no setor defensivo do Tennessee Titans, que tem uma defesa muito boa, mas a gente não pode deixar também de falar, é claro, do mérito do Pittsburgh Steelers. Mas aqui, com essa campanha de 7-6, a gente não sabe ao certo até onde pode chegar a equipe dos Steelers, que como eu já disse anteriormente, eu não vejo calibre aqui de playoffs, mesmo que consiga galgar uma vaga, seria realmente uma zebra. Texans e Jaguars, um jogo que não vale absolutamente nada, apenas experiência e currículo. Trevor Lawrence não conseguiu lançar para nenhum TD, 210 jardas. Bengals e Broncos, aqui sim a gente teve, né, o Teddy Bridgewater aí machucado, o Joe Burrow com uma boa partida, lançou um TD. A gente vê aqui alguns ajustes acontecendo na secundária do Denver Broncos, né? E também o corpo de recebedores do Cincinnati Bengals, que tem aqui um dinamismo, né? E precisa melhorar essa sincronia com o Burrow, que é um bom quarterback, eu vejo melhoras nele, e a equipe de Cincinnati está muito presente nessa briga, então é muito bom. A gente vê essa movimentação dentro da divisão, principalmente com o Cleveland Browns se colocando como um forte competidor, então isso traz um dinamismo muito grande dentro da conferência. 49ers e Falcons. Falcons para mim é um time que está fora do tabuleiro já, e o 49ers se afirmando cada vez mais. Apesar disso, o Matt Ryan fez um bom jogo, o George Kittle aqui também com 93 jardas, né, recebidas, aí 6 recepções. Ele, que eu já disse, na minha concepção, é o melhor tight end da liga. Packers vencendo os Ravens aqui naquela chamada que o John Harbaugh preferiu ir para a conversão de 2 pontos e garantir a vitória. Se ele conseguisse, era herói. Caso não conseguisse, seria crucificado. Nesse caso, a própria equipe apoiou a decisão dele, né, que é ir para tudo ou nada, agressividade, não deu certo. Packers garantindo aí a divisão e a pós-temporada. Saints ganhando de 9-0, um placar medíocre, né? Mas é muito complicado a gente ver o Tampa Bay Buccaneers não conseguindo pontuar nada no jogo. 3 field goals, um jogo bem chato, e é sempre interessante a gente ver aí as reações do Tom Brady, né? Quando ele se decepciona, geralmente ele volta melhor, então fiquem de olho nisso. Os jogos da segunda-feira, Raiders batendo os Browns, um jogo de placar apertado, 16-14, um jogo razoável do Derek Carr, o Nick Chubb também correndo bem com a bola, mas quem teve aí a chance, né, final conseguiu realmente aproveitar já ia falar o Oakland Raiders. O Las Vegas Raiders realmente é um time que está com muitos altos e baixos e tem uma reta final de temporada aí bem complicada. Os Browns perderam uma excelente oportunidade aqui, né, de permanecer forte ainda na briga, então eu acho que fica mais entre Bengals e Ravens, mas os Browns ainda têm chance. Vikings e Bears aqui, mais uma vergonha, né, do Chicago Bears em horário nobre, realmente um jogo dolorido de assistir, mas não é nenhuma surpresa, né, a gente já vem acompanhando os mesmos problemas há algum tempo. Falando dos jogos agora que encerraram a rodada, Seahawks e Rams, a gente viu aqui o Matthew Stafford com mais um jogo brilhante, lançando em janelas pequenas. A gente viu o Sonny Michel correndo bem com a bola também, e o Cooper Kupp, que aí coloca-se definitivamente como o melhor recebedor da liga, uma partida excepcional, recebendo para 2 touchdowns, mais de 130 jardas, um jogo muito bom. E o Washington aqui perdendo para os Eagles, né? Esse confronto divisional aí que ele tem crescido e melhorado, né? Então a gente pode ver aí o Jalen Hurts aí também se desenvolvendo como um quarterback móvel, né, de grande potencial ofensivo, trazendo um dinamismo grande para a equipe de Filadélfia. A cada dia mais a gente tem visto quanto isso tem complicado as defesas. Bom,
O que a gente vê então no momento são alguns times aqui, né, que têm conseguido perder o seu favoritismo com performances, né, pífias, e por outro lado times aqui que eram completamente subestimados aparecendo para a briga. O que a gente tem nesse exato momento é a primeira colocação da AFC com Chiefs, no segundo lugar Patriots por conta da derrota, Titans seguido por Bengals, Colts e o Los Angeles Chargers fechando aqui a 7ª vaga com os Bills, né? E aqui a gente tem na bolha, né, os Ravens, Steelers, Raiders, Dolphins, Browns, Broncos, e do outro lado a gente tem o Packers garantido, e na briga a gente tem Cowboys na segunda posição, seguido por Buccaneers, Cardinals, Rams, 49ers e na 7ª vaga os Vikings. Aqui a gente tem na bolha, na briga, Eagles, Saints, Washington, Falcons, Panthers, Seahawks e o New York Giants. Então, vamos aguardar aí os confrontos da próxima semana e eu encontro vocês aqui no próximo vídeo. Um abraço.